Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Murdock. Provavelmente você já me conhece de algum lugar. Eu estou aqui com o professor lendário Cadu Nunes Ferreira. Nós estamos aqui para conversar sobre um projeto do Casa Shopping, Casa Conhecimento. Já já o Cadu vai falar sobre isso. Me Primeiro, apresenta primeiro, quem eu sou? quem fez a pergunta para mim chama-se Carlos Murdock. Ele é o melhor professor de arquitetura que você vai encontrar na cidade. Ele é coordenador atualmente do curso da Universidade Veiga de Almeida. É um grande conhecedor da cidade do Rio de Janeiro, um estudioso. A gente se conhece há mais ou menos 30, 5 50. décadas. E fizemos vários projetos juntos, projetos acadêmicos, projetos de arquitetura, e estamos aqui com um novo projeto chamado Casa Conhecimento, em parceria com o Casa Shopping e a Escola Carioca. Eu, eu O vou acabar. Casa Conhecimento surgiu de uma ideia, de uma proposta que veio principalmente do Casa Shopping. Começa de novo Casa Conhecimento. Não quer que eu te apresente? Ah, tá. Então vai. O que é? Agora é minha vez de falar sobre o professor Cadu. O professor Cadu é uma referência na minha vida e sempre abriu portas, não só para mim, mas para uma geração inteira de professores, arquitetos, fundador de diversos cursos, atua sempre com esse sorriso maroto na Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, chegou a ser reitor da universidade, atualmente atua na Universidade Federal como professor, vice-coordenador. Então, se eu for ler todo o currículo lá do professor Cadu, o podcast não acaba. Na verdade, eu sou um grande fã, acima de tudo, da pessoa e do professor e da luz que ele carrega com ele. Então é isso. Professor Cadu, me conta que história é essa? De onde vem esse curso Casa Conhecimento, Casa Shopping? Dá uma luz pra gente aí, por favor. Depois dessa apresentação, a responsabilidade ficou grande, É, mas enfim. claro. Veio de uma proposta do próprio Casa Shopping de se tornar uma referência cultural também na região da Barra da Tijuca e, por que não dizer, na cidade inteira. Né? Por ali passa um público muito qualificado, de alto padrão cultural, alto padrão financeiro, mas que necessita, né, seria bom ter um espaço para buscar novos conhecimentos. Então, o Casa Shopping me procurou e eu montei junto com a Escola Carioca, né, uma série de cursos que vão tratar de temas os mais variados possíveis, da filosofia, da arquitetura, das cidades, da história da Barra da Tijuca, do mobiliário, mobiliário brasileiro, mobiliário internacional. O design e a cultura juntos, né, num espaço que respira, né, qualidade arquitetônica, qualidade de mobiliário, de design, e juntando isso com a cultura, acho que é a combinação perfeita. Mas de onde vem esse insight? Por que, de repente, depois de 35 anos atuando no ensino, você acha que as pessoas precisam receber mais? Que tipo de informação? Olha, eu acho, né, que a arquitetura e o urbanismo, ela nem sempre é vista pela população, pelas pessoas em geral, na sua real dimensão. Né? Será que as pessoas sabem que as cidades não são configuradas por acaso? Né? Que existe uma razão muito clara, e razões, e motivos, e valores. Por que Copacabana é estruturada de uma maneira? Por que a Barra é tão diferente dos outros bairros? Por que Paris, aí entrando num dos temas dos cursos, né? Por que Paris encanta tantas pessoas? Né? As pessoas acham que aquilo é natural? Não, aquilo tudo foi planejado. Aliás, foi uma reforma. Paris, a estrutura de Paris é mais recente do que as pessoas têm assim no senso comum. Óbvio que tem obras em Paris que datam do Império Romano, mas o que eu quero dizer é que a estrutura que hoje é tão admirada foi toda pensada. As pessoas sabem realmente disso? Né? Por que as pessoas se sentem tão bem em Nova York, uma cidade gigantesca, mas que tem uma estrutura urbana e uma numeração de rua que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo chega lá e se sente à vontade no primeiro dia? Isso foi espontâneo? Não, isso tudo foi planejado, isso tudo é fruto de projeto urbano, não é? E que permite que a cidade floresça na sua maior potencialidade. E, inclusive, por isso mesmo que o primeiro curso que a gente vai oferecer fala disso, chama, aproveitando, né, Casa Shopping, Casa Conhecimento, a gente deu o nome de Casa Mundo, que é uma outra maneira de ver o mundo a partir desses valores do urbanismo, da cidade, dessa explicação que falta. Porque hoje em dia a informação, né, Murdock, ela está ali na internet. Né?
Você quer saber um bom restaurante, você quer saber uma boa peça, você quer saber uma programação, você quer saber, está tudo ali. Agora, o que eu senti que não estava ali, a partir de uma demanda de uma sobrinha minha que ia para Nova York pela primeira vez, né? Eu falei assim, eu morei em Nova York, você sabe, né? Mas eu falei, pô, eu morei há tanto tempo, será que são as mesmas atrações? Claro, tem os clássicos, mas os museus, etc. Mas o que eu poderia dar além daquilo que ela poderia encontrar na internet? Essa explicação. Por que aquela cidade se formou ali? Como é que ela se estruturou? Quais foram as reformas? Tem uma coisa, por exemplo, já que falei de Nova York, né? Olha que coisa fascinante. Para eu poder ter aquela liberdade formal daqueles edifícios gigantescos, eu precisei ter uma ordem no plano da rua. Será que as pessoas notam isso? Ou elas ficam tão fascinadas E só olha para cima, né? E só olha para cima. E será que ela entende? Né? Que 1, 2, 3, 4, 5 das ruas, que a Quinta Avenida é o ponto equidistante da costa do Rio Hudson, da costa do Rio East, que o Central Park é um projeto, não é uma área preservada, né? É uma área que teve que se derrubar algumas quadras para fazer um parque. Qual é a ideia por trás do Central Park? Eu não posso dar spoiler aqui do curso inteiro. Dá um pouquinho também, cara. Não, mas que o Central Park é a ideia de que o planeta ia ser todo ocupado por cidades, como de certa maneira está sendo, e era preciso preservar uma rede de parques, como se fossem pulmões nas grandes cidades, no caso norte-americanas. Então é disso que eu vou falar, daquilo que eu acho que não está tão fácil assim de encontrar na internet, e que é um conhecimento, né, Murdoch, porque que a gente gosta de compartilhar, né? Quem é professor não quer guardar para si. Com cada público é diferente. Então, obviamente, essas aulas com o público aqui do Casa Shop vão ser diferentes das nossas aulas, você na Veiga, eu no Fundão, enfim. Vão ser diferentes, porque o público é diferente e a gente vai crescendo com isso. As pessoas vão trazer suas contribuições também. Absolutamente, né? Sim. Agora, o curso não é só disso. Não é só sobre um comparativo entre as cidades, o porquê das cidades, o motivo das cidades. Você vai falar de outras coisas também. Tá? E sempre levando para o futuro, para o presente. E eu queria que você falasse a importância da gente entender o nosso DNA. E como com o DNA, eu coloco o nosso passado, principalmente a nossa origem, para entender onde nós estamos, que provavelmente para compreendermos para onde vamos. Queria que você falasse um pouco sobre os outros temas do curso. Você vai falar sobre várias coisas. O curso ele tem uma sequência lógica, e qual né, é a que sequência? Você conhece, que é a seguinte. A gente vai começar falando de Paris. Por que vai começar falando de Paris? Porque Paris inspirou as mudanças, as reformas que aconteceram em Paris no meio do século XIX, inspiraram fortemente, né, as reformas que aconteceram no Rio de Janeiro no início do século. Tanto que o Pereira Passos, que fez a reforma aqui, tem a alcunha, né, de Haussmann ou Haussmann Tropical, que foi o camarada que fez as reformas lá em Paris, não é? Então, vamos falar, inclusive, muitas das desigualdades sociais no território advêm de você reproduzir o modelo, né, sem que não necessariamente está de acordo com a sua realidade social. Então, muito bonito, as pessoas olham o Teatro Municipal, é belíssimo, não há dúvida sobre isso, o Museu Nacional de Belas Artes, aquela arquitetura de inspiração francesa, mas por trás desse projeto também teve muita remoção, teve muita gente que foi deslocada para as favelas, enfim. Né? Então, e o que também, em alguma medida, aconteceu em Paris também, tá? Mas aí isso fica para o curso, para explicar lá no curso. Né? Depois, a gente vai para os outros dois exemplos, né? Barcelona, um pouco um exemplo que até hoje é citado, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, como exemplo de uma cidade que teve o Cerdá lá no século XIX, mas depois é o exemplo de operação de Olimpíada mais bem sucedido do ponto de vista do urbanismo, então inspirou o Rio de Janeiro também, quando o Rio se candidatou Oriol Borrigas, à Olimpíada, Oriol Borrigas, e aí você tem toda a história do Porto Maravilha, quer dizer, tudo isso tem uma história. É essa história que eu quero contar, que eu não sei se as pessoas conhecem. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente passou a olhar para Nova York como capital do século XX, enfim, né? Quer dizer, Paris seria a capital do século XIX, segundo alguns autores, Nova York capital do século XX, e também teve influências aqui no Brasil. Né? Depois eu vou seguir para nessa linha, que não é uma história tão linear assim, mas aí eu vou partir lá para o Oriente Médio. Né?
Mas que Porque pulo é eles esse? estão construindo, não, porque é onde estão sendo construídas, né, novas cidades. O Cairo, o Egito está construindo uma nova capital, né, um novo Cairo. No Catar, né, que teve a Copa do Mundo, muita gente viu muita coisa nova. Eu quero explicar que aquilo faz parte de também, de novo, de um projeto. E eles trabalham com um binômio, né, que está acontecendo no mundo inteiro, que é o seguinte: a gente está numa época de transição entre a cidade do automóvel e a cidade do pedestre. Né? Eles Sim. são os maiores produtores de petróleo, quer dizer, a região como um todo, Arábia Saudita, enfim, vou falar de Riad também. Só que, ao mesmo tempo, eles já estão se preparando para o mundo pós-petróleo, que nome se dê. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um centro histórico que foi revitalizado, que tem também VLT, que tem uma cidade para pedestre, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tel Aviv é a mesma coisa, tem as suas autoestradas, mas tem todo o bairro Art Deco, Art Deco não, desculpa, bairro Bauhaus, melhor que Art Deco no sentido que é um passo além, né? É uma arquitetura, é patrimônio da humanidade, né? Exatamente porque é digamos assim, o território com mais projetos de inspiração da Bauhaus no mundo, né? Que é a cidade, alguns vão chamar de Cidade Branca, que também está passando por um processo de transformação, com retirada do automóvel e mais, não é bem uma retirada lá, mas um privilégio do pedestre, que é quase que um caminho sem volta que a gente vai de certa maneira, já tá em curso no Rio de Janeiro, mas que deve se tornar mais agudo nos próximos anos. E por último, fechando isso tudo, que foi essa estratégia utilizada principalmente nos anos, na virada do século. 80, né? 90, 2000, né? De chamar grandes arquitetos que fariam certamente obras icônicas, né? E por isso chamaram Star Architects, arquitetos estrela, para colocar algumas cidades do mundo, as maiores cidades do mundo, né, numa espécie de olho do mundo, de o que seriam cidades globais. Né? Algumas estratégias, como Olimpíada, Copa do Mundo, e mesmo alguns projetos isolados, como o Guggenheim de Bilbao, da cidade de Bilbao, que botou Bilbao no mapa do turismo espanhol internacional, como a nova estação do World Trade Center de Nova York, como os próprios... Isso tudo vem desde a época do Mitterrand, né, que fez vários concursos internacionais na época do bicentenário da França, finalzinho da década de 80, exatamente. Né, a pirâmide do Louvre. Paris ficou espetacular naquele momento. Pirâmide do Louvre, Parque La Villette. Então, obras icônicas até hoje. Exatamente. Eu quero mostrar assim, como a arquitetura, né, de qualidade, no caso, há controvérsias, enfim, né, se a arquitetura icônica seria a melhor estratégia, mas, enfim, como a arquitetura pode transformar uma cidade, né? E, antes disso, como as cidades são pensadas, sim, são... em grande parte planejadas, e isso tem consequência na vida das pessoas. No caso dessas cidades, eu vou mostrar principalmente as consequências positivas, no sentido de que são cidades que atraem pessoas do mundo inteiro até hoje. Né? E atrair pessoas significa atrair riqueza também. Não é uma estratégia para ficar bonito na foto, não é uma estratégia superficial. É para gerar toda uma economia, não é? Para levar o bem-estar para a gente já tinha isso antigamente. Eu acho que isso é muito patente, principalmente na Idade Média, quando você começa a ter a igreja com a praça. Quanto mais gente, mais pessoas vão estar na igreja, na catedral. A minha catedral é a mais comprida, é a maior, é a mais bonita. Você vai ter uma praça imediatamente colocada e você vai ter encher de relíquias a sua igreja, dedo de Santo Antônio, o Santo Lenho, e as pessoas vão, através de peregrinação, vão criar esse circuito turístico na Europa, nas catedrais, né, e vão acabar consumindo e frequentando mercados, gerando impostos, etc. Então, eu acho que essa estratégia é uma estratégia engraçada. Mas eu vou te colocar uma pergunta aqui, talvez meio capciosa. Tá? É o seguinte, alguns autores, né, eles começaram a falar da disneyficação do espaço urbano, quando a gente começa a inserir esses elementos, de certa maneira, em uma sequência quase programada. Aqui no Rio de Janeiro, a gente pode falar que a gente pega um VLT, que é o trem do futuro, e do VLT a gente faz uma parada no Museu da Manhã, depois a gente passa por uma rua
que ainda não está muito estabelecida, que é um cenário, que a gente tem uma ruína pintada lá, que na verdade é um belíssimo painel do cobre, de repente acaba, mas anda um pouquinho mais você tem um aquário, anda um pouquinho mais você tem uma roda gigante. Então você pega o trenzinho e vai parando nas atrações. Aqui na Barra da Tijuca, nós temos aqui a Cidade das Artes, que é um monumento num determinado momento político, eu acho que não é o caso da gente entrar aqui, mas ele acaba se transformando numa questão da paisagem, né? Ele é um marco na paisagem da Barra da Tijuca, um elemento reverencial, quase como se fosse uma catedral, né? Um marco urbano da catedral. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso no Rio de Janeiro, né? O Museu da Manhã é isso? É mais um elemento para o turista ficar mais um dia? Como é que é isso? Tá, é um marco urbano? eu vou fazer o contrário. Vai, tá? faça, Eu vou quiser. começar pela Cidade das Artes. Né? Então, ótimo. Por exemplo, esse é um projeto que eu acho que ele é muito mal compreendido pela população, por exemplo, para começar. Né? Então, as pessoas, às vezes, né, em geral, mesmo em meio a arquitetos, né, colocam, às vezes, as questões, talvez, nos lugares para os quais ela não foi criada. Né? Por exemplo, é muito grande. Né? Sim, é muito grande. O que o arquiteto falou em relação a isso, você sabe? Eu lembro que nós almoçamos com o Christian de Poisson Park algumas vezes. E o que ele falou? A tarefa que foi dada a ele foi fazer um equipamento cultural, né, no bairro de maior expansão da cidade. Né? Então, o que ele diz? A minha missão foi trazer um equipamento de porte nível internacional para a maior área de expansão do Rio de Janeiro, né? Uma cidade importante no mundo. Né? Então, ele fala, eu precisava superar o Barra Shopping, porque a cultura tem que ser mais importante que o consumo. Então, quando a pessoa entende isso, as coisas começam a fazer sentido. Não é que a pessoa tenha que concordar ou qualquer coisa. Né? A pessoa fala, está muito mal localizado. A localização não foi o arquiteto que escolheu, mas, de qualquer maneira, é num encontro de eixos. É para ter esse marco nessa paisagem, não é? Eu concordo que uma engenharia de tráfego ali faria bem. Porque é muito difícil chegar. Muito. A acessibilidade... Né? Não, então, isso a gente todos concordamos. Mas eu acho que tem temas, né? A maneira como ele se dilui, embora ele seja muito grande, né? E na hora que você chega lá, que você entende que ela é uma cidade suspensa, que aquele pilotinho é uma homenagem à arquitetura moderna brasileira, que aquelas curvas são uma homenagem ao Oscar Niemeyer e às montanhas da cidade, isso começa a fazer sentido. Né? E quando você pergunta por que fazer cursos, né, para além dos muros da faculdade, é para levar isso para a população geral, para a gente valorizar esse patrimônio. Eu acho que essa questão que você levantou... Espera que eu tenho que te responder a outra pergunta, que é da desnificação. Tá bom, bora lá. Desnificação. Para a sorte do Rio de Janeiro, né, e realmente, uma das críticas... Lembra que eu falei um pouquinho atrás, né, que uma arquitetura icônica é muito criticada, porque às vezes ela parece que pousa ali como um disco voador naquela cidade, não importa a cidade, né? Enfim, muitas vezes, não é o caso da Cidade da Música, tem várias referências à arquitetura brasileira, mas alguns projetos poderiam estar em qualquer lugar do mundo e pousaram ali e cumpriram esse papel de serem ícones, mas não cumpriram um papel de integração com a cidade, de realmente ser importante para aquele local onde ela foi instalada. Né? E sim, o Porto Maravilha correria um risco de se tornar uma dignificação, como você falou, um bondinho que vai passando em várias atrações, mas, para a nossa sorte, nesse processo, encontrou-se o Cais do Valongo, de tanta importância histórica, principalmente para o povo negro brasileiro, que muito rapidamente se tornou patrimônio da humanidade, né? E trouxe uma questão muito forte de toda a região da pequena África, que está sendo revalorizada pela prefeitura, pela própria população. É uma área de um potencial cultural muito forte, uma história que não é alegre, uma história muito triste, muito profunda. A primeira vez que eu fiz o roteiro por lá, eu me emocionei bastante, mas é uma história necessária.
né? Houve ao longo, e aí voltando para o tema do curso, né? Ao longo dessa ideia de reproduzir uma Paris tropical, uma tentativa de apagamento, Isso é um fato. não é? De encobrimento, Isso de é um fato. apagamento, né? De uma história muito importante para a formação do povo brasileiro, para boa parte, se não a maior parte da população brasileira, que foi apagada, que agora está sendo resgatada quase que, como é que se fala? Por um processo literalmente de Literalmente escavação. resgatado, De escavação, como foi o caso do arrancada Valongo. do solo, Esse apagamento vem até nos nomes, né? O Cais do Valongo depois ganhou o nome de Cais da Imperatriz. Olha o nível desse apagamento, né? Você tem ali o cemitério dos Pretos Novos, né? Que também foi descoberto quase que por acaso. Foi uma reforma numa casa que, de repente, a proprietária se deparou com restos mortais dos negros escravizados, não é? Então, por sorte, no Brasil, no Rio de Janeiro, né, o Porto Maravilha se transformou num resgate histórico chamado Pequena África. E eu queria comentar também que essa questão da disneyficação talvez seja uma maneira um pouco sarcástica, né? E às vezes, por vezes, maldosa de você lidar com essas coisas. Porque é um fato que as cidades sempre tiveram espaços ou edifícios turísticos, até mesmo locais naturais. E nem por isso a gente chamava de Disneylândia. Tá? Né? Dessa coisa de Disney. Talvez Disney a gente possa estar colocando, os autores coloquem de uma maneira um pouco... Se me permite discordar ou ajustar o comentário, eu acho que Disney é quando aquilo é impróprio, é um simulacro, não é verdadeiro, não tem a ver com a história da cidade. Por isso que eu digo, quando você traz, né, um Calatrava para fazer o Museu da Manhã, talvez você estivesse disneyficando, né? No sentido de estar trazendo alguém Sim. de outra realidade, com né, um trabalho, embora eu acho que a proposta do museu é muito interessante, o projeto, né, museográfico, enfim, a história que se conta ali dentro eu acho muito interessante, mas precisava ser o Calatrava? Não, poderia ser um concurso internacional, poderia ser um concurso nacional, haveria outras maneiras de você chegar a um projeto com a importância cultural ou de atração do Museu da Manhã. Eu acho que a disneyficação, o termo, ele é para ser pejorativo mesmo, que é quando você traz uma outra realidade, um castelo alemão, né? Como é que é Disney? Um castelo alemão no meio da Flórida, né? Nesse sentido, tá? Agora, você ter uma história sendo contada que tem uma raiz histórica, né? Como eu falei da Pequena África, ou vários, enfim, outros elementos da arquitetura, da cultura de uma cidade, ter várias atrações não necessariamente é uma disneyficação, é uma coisa, pelo contrário, é uma coisa boa. Né? Eu só queria destacar que algumas vezes você traz um castelo alemão e ele acaba, depois de 100 anos, acaba se transformando numa questão da própria cidade tradicional. A gente vai ter alguns simulacros em Santa Teresa de algumas arquiteturas. Achei que você ia falar do Quitandinha. Não tão característico, não. Mas o Quitandinha, sob certo aspecto, mas a gente não reconhece Petrópolis sem o Quitandinha hoje em dia, pelo menos no meu imaginário, porque eu já nasci com ele ali, com ele naquela posição. Então eu não acho que seja uma coisa absolutamente negativa. E depende da maneira que a gente lida com isso, tá? Por exemplo, talvez algumas pessoas fossem estranhar o Museu de Arte Moderna, então um aterro do Flamengo, para quem nasceu em 1900, 1890, poxa vida, cadê minha praia? Né? Imagina se a gente desmonta o Morro do Castelo hoje. Sabe, o impacto dessa cidade, só que elas vão se consolidando e vão se cristalizando na memória, na construção dessa memória local. Agora, a partir do momento que passa a fazer parte da história daquele país, ou daquela cidade, né, daquela... E essa é uma questão, por exemplo, né, que a visão de patrimônio hoje muda muito. Né, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Né? Há um certo tempo, entendia esse patrimônio como as grandes obras. Né? Grandes obras diferentes de obras icônicas, são duas coisas diferentes. Tá? Mas as grandes obras de grande interesse ou valor arquitetônicos. Tá? Depois passou-se a uma ideia de conjunto.
né? Não necessariamente a grande obra, mas preservar o conjunto. Ambiência. Né? A ambiência, o bairro, temos aí toda a bela iniciativa do Saara, do Corredor Cultural, na verdade, né? Mais amplo que o Saara, enfim, tudo aquilo que o imóvel isoladamente talvez não tenha um valor, mas o conjunto é muito importante. E hoje há uma revisão, inclusive, entender, né, que sim, é importante você preservar a herança colonial dos povos né, colonizadores, a herança portuguesa e de inspiração francesa que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma arquitetura de inspiração italiana, mas também, né, não encobrir mais a história dos povos escravizados, o patrimônio, né, dos povos originários, né, que a gente pode discutir, né, a nível do urbanismo, né, quer dizer, não são povos que se organizam em cidades, né, mas os quilombos, as sendas, quer dizer, toda uma história que foi sendo encoberta, como a gente falou, ou apagada, né, que ela passa a ser valorizada também, né? As contribuições dos povos que foram colonizados e não colonizadores. Essa visão de patrimônio material, né, que infelizmente é pouco, porque o colonizador, quando chega, né, destrói o que já existe, ou impõe os seus valores, os seus estilos, né, ou mesmo o patrimônio imaterial. Não, né? Com certeza. Falando em patrimônio, eu queria falar sobre não patrimônio, mas um ícone contemporâneo, Dubai, e a gente está deslocando o eixo de novo para aquela região. Tá. Da Arábia. Você conhece a história do Dubai, sabe que Dubai, na realidade, é uma cidade relativamente artificial, porque foi uma grande visão, né, do filho lá do herdeiro ali do Emirado, e na época já não está tão novo assim, e da percepção de que o petróleo ele não vai durar, pelo menos ele dura sim, a gente entende que o petróleo não vai acabar de um momento para o outro, mas a gente já chegou no ápice da produção, ou está chegando no ápice da produção, e estamos fazendo uma substituição, mesmo que tardia, por uma matriz energética, vamos dizer assim, mais limpa, e então o petróleo que vai continuar, talvez não seja um item tão valorizado. E que a ideia de Dubai seria trocar um pouco a imagem do país, da região, principalmente, né, que se transforme no centro financeiro e no centro referencial do Oriente Médio, daquela região. E Dubai, surpreendentemente, isso foi capaz de promover uma explosão, por que não dizer assim, no imaginário das pessoas de todo o mundo, que de 5 anos para cá, Dubai passou a ser o destino mais procurado do planeta, suplantando a cidade de Paris, que ganhava de lavada 250 anos. E aí fica a pergunta, né? Será que Dubai é de verdade? Olha, Ou esse é o poder que a gente Não, tem? você acabou de dizer, né, que as coisas acabam se tornando de verdade, né, a partir do momento em que ela é incorporada no imaginário. Sim. E você acabou de escrever uma história, né, que o Dubai está incorporado no imaginário, para bem ou para mal, né, no imaginário do planeta. Tá? Eu preciso só fazer uma ressalva antes, né, que o meu interesse por aquela área, na verdade, veio por uma questão pessoal, né? Vamos fazer essa rota, tá? E agora falando em relação aos países, né? Você está falando de Dubai, mas eu estou estendendo a Doha, assim. no Catar, Sim. a Abu Dhabi e tal. Uma coisa que me interessou muito, né, foi o interesse pela arquitetura, né, pela boa arquitetura, pelos grandes arquitetos e pela cultura. Então, o que mais me atraiu para ir para esses países, né, foram os projetos culturais, como o Louvre de Abu Dhabi, como o próprio, os dois, né, Doha é uma cidade relativamente pequena que tem um museu de arte islâmica do IMP, que é o mesmo arquiteto da Pirâmide do Louvre, entre outros projetos até mais importantes, né, e o Museu Islâmico, que é do Jean Nouvel. Então,
Falei, como assim? Uma cidade desse tamanho, com 2 museus de nível internacional, de projetos e tal. Então, isso que me animou. Mas a minha percepção pessoal é que Dubai já está numa segunda geração. Tem que hoje Dubai já é uma cidade internacional, sim. Sim. Tem serviços culturais, de restaurante. Tem um distrito de arte em Dubai que você dissesse, esquece onde você está. Podia dizer que você estava em Chelsea, Nova York, podia dizer que você estava em Londres, você podia dizer que estava, enfim, em qualquer grande centro do mundo, né? Enfim, serviços de cultura, museus, restaurantes e tal, muito como cidades globais já consolidadas, né? Então, quer dizer, inclusive a própria arquitetura, se você quer saber, você sente, tem um hotel que a gente foi, que está Tá no curso? Eu quero saber se tá no curso. Tá no curso e tá no meu Instagram. Tá bem. Né? Que é um hotel que tinha, assim, tinha aquele hotel imitando uma arquitetura árabe tradicional, no meio daquela ilha da Palmeira, aquela coisa bem Disney, Você sabe de que ele certa maneira. Palmeira teve um ex-aluno nosso Também, me orientando também, que desenhou a Ilha da Palmeira, né? Também. Pois é. O bom é que a gente formou, Influenciamos ajudou, o mundo né? inteiro, Ajudou a arquitetura do formar mundo. arquiteto do mundo inteiro, né? Mas, enfim, então, nessa outra ponta da Palmeira, né, tem um novo edifício que é de uma sofisticação londrina, entendeu? Assim, estou usando na falta de um termo melhor. Né? Então, a sensação que eu tive, para minha surpresa, que eu não tinha nenhuma expectativa em relação a Dubai que não fosse, né, aquelas obras talvez icônicas demais para minha percepção, né? E eu tive uma grata surpresa. Grata surpresa. Mas eu acho que isso corrobora o que você, na verdade, sempre defendeu, inclusive nas suas aulas, que é o poder da arquitetura. Né? O poder de você alterar a geografia, não só a física, mas a geografia econômica, a geografia mundial, a partir do momento que você coloca uma cidade, praticamente, logicamente, com uma escolha, mas você potencializa aquela cidade e consegue criar alguma coisa de qualidade e atrair investidores, atrair atenção. E, de repente, Dubai, queira ou não, é um marco referencial do século XXI e que te retira, puxa o centro do mundo, que antigamente era Londres, Paris, a gente entende isso, Nova York já foi, começa a puxar para aquela região. Eu não estou fazendo um juízo de valor disso, estou dizendo do poder da arquitetura. E eu vou te fazer uma pergunta sobre o The Line, sobre a cidade linear, que você vai ter pouco tempo para responder. Pouco tempo para responder. Tem um poder que a gente está exercendo muito mal. Né? Exato. Que é o poder de criar cidades mais inclusivas. Exato. Tá? Mais igualitárias. Né? A gente seguiu um caminho, isso eu vou falar também no curso, para as pessoas também, né, ajudarem a gente a mudar essa história. É isso, exatamente. Né? Mas você perguntou, desculpa. Não, eu queria fazer uma observação, porque é uma coisa que eu acho importante que todo mundo fique claro, porque a gente fala pra caramba, às vezes, de coisas a princípio importadas, questões importantes. Na verdade, a gente aprende com tudo e que a gente quer aprender para justamente poder aplicar aqui. E não é copiando uma coisa, Paris ou Dubai ou Nova York, ou não sei quem. O que não, que pelo tem contrário. De bom? O que tem de bom? Quando eu falo dos bons exemplos, né? O Favela Bairro foi um exemplo bem sucedido em muitas frentes, né? O Morar Carioca parece que vai ser recuperado agora também. Existem sim iniciativas bem sucedidas. Uma das melhores coisas de dar aula, né, é aprender com os estudantes. Eu acho que é a fonte da juventude. Não, e como isso alimenta, e eu sinto que a cidade que será construída pelos nossos alunos é muito diferente dessa cidade segregada que, infelizmente, as gerações anteriores e a nossa, né, de certa maneira, perpetuamos aí por vários motivos involuntários. Né? Vou repetir a pergunta. Cadu, esse famoso projeto agora da cidade linear, The Line, que é um projeto já parecido do Corbusier, no Marrocos, ali lá em 1920. Né? Explica um pouco. Olha, você acha que isso funciona? Óbvio que, por curiosidade, eu fui tem um stand permanente de exposição. Super. Também tem a ver com os arquitetos, que eles chamaram arquitetos do mundo inteiro para fazer e tal. Olha,
Eu tenho uma opinião muito específica, que eu não posso falar aqui nesse momento. Assim, como eu não analisei o projeto a fundo, né, internamente, eu acho uma coisa bastante esdrúxula, seria a palavra bem pessoal para te dizer. Tá? Assim, agora, o que é importante, agora falando como professor, falando como pesquisador, né, ali, né, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, tem coisas boas e tem coisas novas. Né? O que é bom não é novo e o que é novo não é bom. Então, entende? A ideia de uma cidade linear não é nova, né? A ideia de uma cidade modular também não é nova. Não tem nada de novo ali. Né? Agora, você fazer uma lâmina de vidro no deserto é novo, mas não parece bom. Né? Enfim, então é isso que eu digo. O pessoal aqui, como se fosse, como se a gente estivesse sendo filmado. Mas eu acho que é isso que o pessoal quer ouvir. É exatamente a nossa opinião sincera. Por que esdrúxulo? Aí entra o professor, é por isso. Porque o que é bom não é novo e o que é novo não é bom. Meu querido irmão Cadu, professor Cadu, Carlos Eduardo Nunes Ferreira. Cara, fala, professor Murdoch. O que é bom dura pouco, a gente já está chegando praticamente ao final, final desse episódio. Se deixar... Tem alguém aí ainda? Se deixar, a gente não acaba aqui, você sabe disso. Na realidade é o seguinte, eu queria... Vamos convidar o pessoal para o curso, eu acho que tem que fazer isso, né? Eu vou deixar, como você é o Star Architect, o Star Teacher do primeiro curso, eu acho que mentor de mais uma fica feio falar de mim mesmo. Não, pode falar. Eu queria convidar todo mundo para se inscrever. As inscrições já estão abertas na plataforma Simpla. Fácil achar lá, a plataforma Simpla, Casa Mundo. O curso começa 19 de setembro. Vão ser 4 aulas. A primeira aula sobre as relações, como a gente falou aqui, entre Paris e Rio de Janeiro, como elas evoluíram, né? Essa Paris invisível, esse Rio de Janeiro invisível que eu pretendo, né, revelar para quem estiver lá com a gente. Depois os 2 outros exemplos, Nova York e Barcelona. A gente esqueceu de falar, né? Eu morei em Nova York, mas eu mergulhei no Rio Sena, em Paris. Mas isso fica para outro podcast. Muitas pessoas conhecem Paris, mas eu conheço ali, né? Eu, quando vi lá os nadadores da Olimpíada nadando no Rio Sena, eu falei, eu fui o primeiro. Depois falaremos sobre a cidade do Oriente Médio, né? Não só essa parte de Emirados Árabes, Arábia Saudita, mas também Líbano, Cairo e Tel Aviv, Jerusalém, né? E, por último, essa ideia de arquitetura com os grandes arquitetos, fazendo projetos relevantes no mundo inteiro, e vou ter a ilustre visita do Peter V. Ponto. De sobrenome. Você não vai ter a audácia de tentar pronunciar o... Eu tenho que estar escrito, eu consigo falar quando ele está escrito, são muitas consoantes. Tá, mas o querido professor Peter, que quem conhece sabe de quem eu estou falando, que trabalhou em grandes escritórios que fazem essas obras internacionais, inclusive do Frank Gehry, e é um professor de mão cheia, viu? Cuidado, hein? Eu acho que... Ele está no... A obrigação do futuro é ser melhor que o passado. Exatamente, tá? É um super professor. E é isso, então, inscrições no Simpla, espero a sala cheia para poder continuar essa conversa lá com quem chegar, quem puder ir. Eu queria agradecer a todo mundo, acho que essa conversa está sendo muito divertida, e é uma honra, porque se deixar, acho que a gente conversa umas 18 horas aqui sem beber água. E lembrando... Já podemos marcar a próxima. É isso aí. É a Escola Carioca, professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira, professor Carlos Murdoch. E daqui a pouco, em outro podcast, a gente conta a historinha da história carioca. Aí eu acho que eu conto melhor. Tá bom. Um beijo para vocês. Tchau, beijo tchau. Para vocês no curso. Até. Tchau, tchau.